palavra do Senhor o encontra nesta noite no livro de Romanos. Romanos, depois dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o livro de Atos. Depois de Atos, Romanos. Vamos ler no capítulo 1, primeiramente, do verso 8 ao verso 13, e depois vamos ler o final, já no final desta carta, deste livro, no capítulo 15, versos 23 e 29. Então, Romanos, a porção da palavra de Deus para nós, é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve, tudo indica, é a carta mais extensa, é um tratado teológico amplo sobre o que é o Evangelho, os desígnios de Deus em Cristo. Tremendo livro de Romanos, causou já tantos impactos enormes em tantos lugares, na igreja, no povo de Deus, através dos séculos. E então é este livro, com essa densidade teológica sobre o que é o Evangelho, qual é a obra de Cristo. Mas nesta noite eu quero focar com você num aspecto mais pessoal e prático nesta carta aqui. Vamos ouvir a palavra de Deus, primeiramente em Romanos 1, de 8 a 13. Abra o seu coração, disponha a sua mente para receber a palavra. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma assim, verso 8. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. O verso 13 tem esta colocação do apóstolo Paulo. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Vamos para mais o fim, próximo do fim do livro da carta, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 23 até 29, Romanos 15, 23 a 29. Então, depois daquela introdução, Paulo faz a grande exposição teológica do que é o Evangelho. E agora, então, como este livro, na verdade, é uma carta, ele está nas conclusões, com as palavras pessoais que cabem no concluir de uma carta. E, então, 15, 23 diz: Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar esta tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha
e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. No verso 28, então, outra colocação do apóstolo Paulo, depois de completar esta tarefa, depois de completar, e de ter certeza que eles receberam esse fruto, essa oferta, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. E aí ele conclui no verso 29, que então, finalmente, tudo isto na plenitude da bênção de Cristo. Esta é a palavra do Senhor que chega a nós neste momento. Recordo-me da história do galo, lá na fazenda. Como todo bom galo, a história diz que ele, na primeira luz do sol na manhã, despertava e começava a cacarejar ou cantar, como nós costumamos dizer. E assim foi com aquele jovem galo. O sol começava a brilhar, ele cantava. E depois de muito tempo, diz a história, que começou a surgir um problema na fazenda. Quando o galo cantava, quando o sol nascia, as pessoas, a família ali da fazenda já então acordavam, como acontece nesse ambiente, estavam prontos para despertar, e o canto do galo apenas completava aquele momento do acordar. Porém, aquele galo, depois de um bom tempo, começou a ficar megalomaníaco e começou a ter uma visão de si mesmo além do que deveria, começou a pensar de si mesmo mais do que ele era, e ele começou a confundir as coisas. Ele começou a pensar que era invertido a história. Não é que ele cantava quando o sol nascia, é que quando ele cantava, aí sim o sol nascia. Não era o sol que nascia e ele cantava. Aí ele começou a pensar, se eu canto, o sol nasce. E aí ele começou então a fazer barulho nas horas mais inapropriadas, e o fazendeiro precisou dar um jeito nele. Nós temos um problema semelhante quando nós pensamos na questão do tempo, tempo no sentido de oportunidade. Temos um projeto, temos um anseio, e um projeto e um anseio sempre acontece dentro de um dado momento. E aí nós temos muitas dificuldades com relação ao tempo. Nós estabelecemos um projeto que estabelece também o tempo, mas aí nem sempre o tempo é propício, as coisas acontecem como nós gostaríamos. Nosso lidar com o tempo, então, precisa uma revisão à luz da palavra de Deus. Lidar com oportunidade, tempo e projeto, uma revisão à luz da palavra de Deus. Estamos sempre prontos a fazer coisas a acontecer. Vou fazer acontecer, eu planejei, eu estou decidido e eu vou fazer acontecer. As iniciativas imediatistas são comuns e nós ansiamos pelo imediatismo. Nós queremos que aquilo que nós queremos aconteça agora, já, imediatamente. E aí então, a possibilidade de ter que aguardar não é considerada. Dificilmente colocamos a ideia ou a possibilidade de uma necessidade de aguardarmos. E consultar a Deus quanto ao tempo certo dos nossos projetos. Consultar a Deus sobre os nossos projetos, principalmente quanto ao tempo, fica em segundo plano. Primeiro nós planejamos, fazemos, estabelecemos o tempo, o momento. Talvez depois a gente vai lembrar de fazer uma oração, pedir que Deus confirme, abençoe tudo isto. Consultar a Deus quanto ao tempo. É o tempo teu, Senhor, este ou não? Não é o que acontece de forma comum. Mas nós somos de Cristo, quero crer que todos aqui são. Passaram pelo encontro com Deus através do Cristo crucificado, a morte vicária dele pelos nossos pecados. E que você experimentou morrer com Cristo pela fé e nascer para uma nova vida.
a nova vida com Cristo ressurreto, no poder da ressurreição dele, uma nova vida com Deus, hoje e para sempre, para sempre. Em Cristo, então, em Cristo, nós vivemos para a vontade de Deus, para o plano de Deus e não para a nossa vontade e nossos planos. E aí precisamos lembrar que isto inclui o tempo, o momento nos nossos projetos e nossos planos. Aqui está o apóstolo Paulo, na sua lida apostólica. Ele está, quando ele escreve essa carta, na terceira viagem missionária, e ele, então, é um apóstolo que sai para pregar o evangelho aos chamados gentios, em terras gentias, e ele está, então, cheio de compromissos, cuidando de muitas igrejas que ele estabeleceu em diversos lugares, e aqui ele está neste momento, então, de apostolado e missões. Mas quando ele está envolvido com isto que é o chamado da vida dele, que é o que lhe ocupa o seu apostolado e a obra missionária, ele tem que também lidar com o tempo. A questão do tempo. São muitos projetos. Preciso ir lá e preciso ir lá. Vou fazer isto aqui, isto lá. Mas qual é o tempo para cada coisa? Qual é o tempo? O que Deus pensa de tudo isto? Ele escreve esta carta, este livro aos Romanos, da cidade de Corinto, e fica na atual, chamamos de Grécia. Na antiguidade, aqui nos dias do apóstolo Paulo, era composta de Macedônia e Acaia, os povos gregos, então, nessas duas regiões, e agora boa parte da Grécia atual. Muito bem, ele está em Corinto. Lá em Atos capítulo 20, nos narra este momento que ele está ali naquela região. Isto por volta do ano 55 depois de Cristo, e ele escreve esta carta para a igreja em Roma, onde ele não tinha estado ainda. A igreja em Roma surge com cristãos, principalmente judeus, que precisaram fugir lá de Israel, Jerusalém, e foram para a capital do império. E eram cristãos já, aqueles que foram formar a igreja lá. Paulo não fundou esta igreja, nenhum apóstolo fundou. E ele quer visitá-los, mais uma visita, onde ele entende que ele vai ser abençoado por eles, e ele vai abençoá-los, mas é um trampolim, porque ele quer ir para a Espanha, levar o evangelho mais longe. E quer que aquela igreja em Roma seja esse trampolim que eu envie para Roma, para a Espanha. Muito bem, aí está Paulo lidando com este confronto entre os seus projetos, inclusive de querer servir a Deus como apóstolo, e a questão do tempo, a oportunidade, o momento certo. E nós encontramos ele falando lá no capítulo 1, em minhas orações, peço agora finalmente pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. E ele diz ainda no verso 13, no capítulo 1, quero que você saiba, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Ele não diz que impedimento foi esse, o que aconteceu, mas por mais que ele desejasse, quisesse, e a intenção dele era servir a Deus, ele não conseguiu, algo impediu. Uma situação, alguma coisa mais, outras premências. Lá no capítulo 15 nós lemos ele dizendo, depois de completar essa tarefa, ele vai levar esta oferta ali da Acaia e Macedônia, atual Grécia, das igrejas ali, que levantaram para ajudar crentes da igreja que tinham necessidade. Chegou uma fome ali, uma falta de recursos, mantimentos, e então ele levanta essa oferta ali, na região atual da Grécia, para levar a Jerusalém. Então ele diz assim, depois de completar essa tarefa e ter certeza que eles receberam este fruto, esta oferta, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. E aí sim, ele quer ter tudo na plenitude da bênção de Cristo. Isto certamente inclui o projeto e o tempo do projeto. Estar na plenitude da bênção de Cristo. Aí está o apóstolo Paulo, então, como eu e você,
com projetos e examinando, perscrutando qual é o tempo, o momento, qual é o calendário para as execuções. E você percebe que há um drama aí, que eu e você enfrentamos tantas vezes. Viver no tempo com Deus, ou viver com o tempo de Deus. Algo que o crente, o cristão precisa aprender constantemente, é uma disciplina, e é o que o apóstolo Paulo está vivendo aqui, praticando, eu e você precisamos. Lembre-se que o seu tempo, o tempo que você estabelece, pode ser equivocado. Talvez seja o projeto correto, mas o seu tempo para o projeto é um tempo equivocado. Quando Jesus começa o ministério dele lá no Evangelho de João, logo no capítulo 2, nós temos a ida dele ao casamento, às bodas de Caná da Galileia. E lá naquela festa, naquele momento, então, quando o vinho acaba, e foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou, e diz o texto lá de João 2, que foi quando ele pela primeira vez manifestou a sua glória. Ele está começando agora o seu ministério público para o qual ele veio. Muito bem. E naquela situação, naquela festa da falta de vinhos, ele é abordado pela sua mãe Maria, que o informa ou comunica a ele o estresse que está acontecendo ali na festa. E Jesus faz a seguinte colocação para ela: a minha hora ainda não chegou. A minha hora ainda não chegou. Então, Jesus Cristo, quando Ele vem ser um de nós, Deus conosco, Ele viveu também dentro do programa de Deus, do plano de Deus, que envolvia também o tempo certo, a hora certa. E quando Ele fala sobre minha hora ainda não chegou, está falando da sua morte, quando então Ele seria declarado plenamente e seria levado à morte. O apóstolo Paulo vive algo parecido aqui. É o tempo de Deus ou não? Chegou a hora para isso ou não chegou a hora para isso? Diante de Deus, diante do que Deus quer. O tempo adequado. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos equívocos. Lembre-se que Deus tem aí 3 respostas, pelo menos, para nós. Quando nós colocamos diante dele nossos planos, nosso tempo, Deus pode dizer nunca, esse plano, não só o tempo, mas o plano não é o caso. E temos que aprender a abandonar planos que Deus diz não, a não forçar portas que Deus fechou. Mas às vezes Deus responde não com nunca, mas com já. Então o nosso plano e o nosso tempo é aprovado por Deus e as coisas caminham no modo e no tempo que nós planejamos. Mas às vezes Deus responde não com nunca ou já, mas com o depois. Depois. E nós sofremos muito quando Deus coloca esses depois. Você pode ter o seu tempo, você colocou no seu projeto o momento, quando as coisas devem acontecer, mas lembre-se que você pode estar equivocado. Paulo disse, eu tentei diversas vezes ir, mas fui impedido. Tentei, eu quis ir. Quem sabe chegou a arrumar a mala, mas não deu para ir. Tempo equivocado, algumas vezes na vida do apóstolo Paulo. Há implicações e condições, além do momento, que a nossa limitação, não conhecemos. Além do momento que nós enxergamos, há algo mais. Há razões que estão além do entendimento humano, nós não sabemos tudo, nós não temos a visão de tudo. Então, muitas vezes, nós chegamos com boas intenções até, mas não somente com o projeto errado, mas às vezes com o projeto certo no tempo errado, no tempo equivocado.
E precisamos perguntar qual é a minha motivação para esse projeto, minha motivação para esse tempo, para esse momento, para executar esse projeto. Quais são as razões que justificam isso que eu estou querendo? Seria apenas algo muito egocêntrico, da minha perspectiva de vida? Ou será que é algo que realmente eu trabalhei com Deus? Será que esse tempo é uma imposição minha? Ou esse tempo é um tempo que eu trabalhei com Deus, eu em oração tenho tratado com Ele? Então, o seu tempo pode ser equivocado. Agora, o tempo certo exige preparo. Nunca se esqueça disso. Jovens precisam lembrar disto. Tempo certo exige preparo. Eu, às vezes, penso na minha história e da minha chegada em Bragança. Deus me levou por um caminho muito comprido para chegar aqui. Foi comprido, e bem comprido. Anos, inclusive, antes de eu chegar aqui. Muito tempo atrás eu ouvi de uma pessoa, um engenheiro aeroespacial, uma colocação que eu nunca mais esqueci. Ele falou: olha, o caminho mais perto para a Lua, para nós aqui, os terráqueos, os humanos aqui, o caminho mais perto para a Lua não tem outro. O caminho único, o mais perto de todos, é uma curva e não uma reta. E nós não temos essa compreensão tantas vezes. A questão do preparo, o tempo certo para então executarmos os projetos aprovados por Deus, exige um preparo. Sem preparo, a resolução é desastrosa. Deus tem esse tempo de preparo. É interessante que Jesus Cristo, enquanto homem, enquanto ser humano, vai começar o seu ministério aos 30 anos de idade. E depois vai acontecer esse ministério dele. Então, quando ele finalmente se declara e trabalha como Messias, por uns 3 anos. Por que não começou lá com os 20? E aí nós teríamos uns 13 anos aí de Jesus. Não temos esses 20 aos 30. Não temos nada no Evangelho. Preparo. Não chegou ainda a minha hora. É desastroso quando nós atropelamos as coisas. E nós precisamos ser sensíveis a isso. O apóstolo Paulo tentou várias vezes visitar a igreja em Roma, mas ainda não era a hora. E agora, quando ele vê que vai acontecer, mas primeiro ele tem que levar a oferta em Jerusalém, aos crentes de Jerusalém, depois ele vai. O caminho mais curto pode ser uma curva. Nós vemos Deus preparando os seus servos nas Escrituras, muitas vezes com muito tempo. Essa é uma das coisas, quando eu converso com jovens sobre vocação, eu percebo esta disposição imediatista de não querer aguardar a hora de Deus, o preparo que Deus pede, querem fazer já. A intenção é a melhor delas, mas há uma imaturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual compreende a questão do preparo. Que estarmos no tempo certo, nós estarmos preparados é necessário. E preparo, em geral, leva tempo. E é aí que muitos fogem dos projetos, fogem de construir algo com Deus nas suas vidas. Porque são imediatistas. E vão ficar atrás do imediato aqui e ali. E o imediato é sempre aquilo que é superficial, é de segunda categoria. A verdade é que preparo leva tempo. Mas em tudo isto, note que há o tempo adequado. Para o apóstolo Paulo, ele disse: vai chegar agora o tempo. Quando então eu vou poder fazer o meu projeto de pregar na Espanha e passar e visitá-los em Roma.
Há um tempo adequado. Jesus Cristo disse para a sua mãe, a minha hora ainda não chegou, mas ele vai dizer depois, no fim já do Evangelho de João, a minha hora chegou. A minha hora chegou. Há um tempo adequado de Deus para todos nós. Momentos e condições nem sempre são apropriados, mas há aquele momento quando as condições são apropriadas e o momento se torna apropriado. E precisamos saber aguardar e trabalhar com Deus isto. Qual é o tempo adequado? Tudo está adequado para aquilo que eu quero fazer ou não. Cada questão, cada projeto exige certas condições. Não é só querer executá-los. Ainda que sejam ótimos projetos, é precipitado. Precisamos trabalhar com Deus o tempo adequado. Deve ser feito? Possivelmente sim. É louvável? Provavelmente sim. Mas é preciso aguardar o tempo adequado. E em tudo isto, aguarde sempre o tempo providencial. Busque o tempo providencial, aquele tempo que é uma providência de Deus e não sua. Aquele tempo que Deus vai lhe dar, que é o tempo adequado, que é o tempo apropriado. O que nós encontramos aqui no apóstolo Paulo é esta compreensão de aguardar o tempo providencial, o tempo de Deus na minha vida. Aguardar. Como fazer isto? Consulte a Deus sobre o tempo. Não marque o tempo e depois vá a Deus. E agora Deus está debaixo da obrigação de fazer no meu tempo. Talvez você pode até propor um tempo, mas proponha pedindo a Deus que esclareça, que Deus confirme, com muita humildade. Caminhando assim, você vai evitar amargura e frustração, que é tão comum as pessoas terem com relação ao tempo nos seus projetos. Não encontramos o apóstolo Paulo tomado por amargura e frustração quando ele diz: fui muitas vezes impedido. Porta que Deus fechou, Paulo está tranquilo. Está tranquilo. Evite a amargura, consultando Deus sobre o tempo, submetendo a Deus a sua proposta de momento para realizar algo. Mas, se Deus diz, não já, depois, o que fazer? Prepare-se enquanto espera o momento de Deus. O fato de Deus dizer, olha, não é já, é depois, não quer dizer que você vai para casa e vai para a cama e dormir até que chegue o dia. O que é que Deus quer fazer na minha vida? O que eu devo fazer que irá me melhor preparar para a hora que Deus tiver para mim? Que recursos devo estar buscando? E aí é que muitas vezes o caminho mais próximo é uma curva e não queremos. Preparar-se. E mais, muitas vezes não podemos executar o projeto, que é um projeto aprovável, num dado momento, mas nós talvez podemos fazer algumas coisas são possíveis, enquanto esperamos o momento da execução plena. Então, o fato de não podermos executar, não ser a vontade de Deus no dado momento, não quer dizer que estamos totalmente de mãos amarradas e nada vamos fazer. O apóstolo Paulo foi impedido diversas vezes. O que ele fez? Foi para casa e se recolheu. O dia que Deus abriu a porta para eu ir a Roma e a Espanha, aí eu volto à atividade. Não. O que poderia fazer? Se não é para lá, para onde é que é? Enquanto aquela hora não chega. Estava em atividade, fazendo algo, e certamente Deus o estava preparando mais e mais. Tempo providencial.
Deus tem o seu tempo e o seu momento. Confie no tempo de Deus. Tenha paz com o tempo de Deus. Confie no tempo de Deus. Descanse no tempo de Deus. Isto é, descanse esperando o tempo de Deus. Você vai viver melhor e de forma mais sábia. Vivendo com o tempo de Deus é a grande sabedoria da vida cristã, do discípulo de Cristo. Oportunidade, uma palavra nossa chave, que usamos tanto, não é mesmo? Tão chave para o viver, oportunidade. A origem dessa palavra é interessante. É uma palavra, não é? Português, e tem lá a raiz do português mais antigo, ligado ao latim, e na verdade são duas palavras que foram unidas, e aí resultou em oportunidade. Era a palavra ob e portus. Ajuntou-se as duas, e com o tempo a linguagem vai desenvolvendo e virou oportunidade. Mas era ob e portus. Portos todos nós logo interpretamos, sabemos o que é, não é? Porto, onde navios atracam. E ob. Ob é uma preposição que quer dizer sobre, né? Estar ali por ali. Essa expressão era usada para os navios daqueles tempos antigos, que não eram movidos a motores, mas a velas, as caravelas, não é? E todo o seu movimento dependia do movimento das águas ou do vento. Então, quando eles chegavam para atracar num porto, eles tinham que esperar o movimento, principalmente das marés, certo, que levasse o navio de forma correta até o porto. O porto estava ali, numa baía, e eles ficavam ao largo, esperando a hora certa. Podiam esperar às vezes 2 dias, 3 dias, até 4 dias. Quando então chegava aquela maré certa que podia levá-los a atracar no porto. Então, ob portus é sobre o porto. É o navio que ficava ali então esperando esse momento quando ele poderia ir para o porto. Fez a viagem, chegou, realizou. Falta essa conclusão, mas não é imediatista. Há que um aguardar, um esperar do mover as ondas, do vento, para que então possa atracar. Por enquanto, é ficar sobre o porto. Fique ali, faz o que pode ser feito até a hora certa. Viva com o tempo de Deus e a sua vida vai ser melhor. Você vai ter uma experiência de vida muito mais rica e realmente um estado interior muito mais saudável, muito mais em paz, muito mais em descanso. Quando eu e minha esposa estávamos já ali às portas do noivado, nós conversávamos, claro, como todos os namorados, noivos fazem, sobre a data do casamento, um sonho nosso, queríamos realizar esse grande passo na vida. Nós tínhamos alguns desafios, éramos ainda ambos estudantes de tempo integral, ainda que nível de mestrado, mas mestrado presencial todos os dias, algumas aulas todos os dias, e, então em tempo integral. Trabalhávamos também, então tentando ali, nós sonhávamos, quando é que vai ser o dia, qual é o projeto, etc. E naqueles dias havia uma canção que era nova naqueles dias, estamos falando aí de muitos anos atrás, que cantava assim, em inglês. No tempo dele, ele faz todas as coisas belas no tempo dele. E nós nos entretínhamos e éramos abençoados por essa canção. Quantas vezes nós escutamos no rádio, numa estação evangélica, às vezes dirigindo, e a gente comentava sobre isso, a música estava em alta, não é? Tocava muitas vezes. No tempo dele faz todas as coisas belas em seu tempo. Mas quem escreveu essa música não
não criou esse pensamento, não é original, porque na verdade quem fez a música se baseou no livro de Eclesiastes, na palavra de Deus. E no capítulo 3, no verso 11, o livro diz: Ele, Deus, fez tudo belo em seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele, o homem, não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O livro aponta, já na antiguidade, essa dificuldade do ser humano de entender os tempos de Deus. Mas a maravilha é que a palavra nos diz que se nós não entendemos, nós podemos descansar, porque Deus faz tudo belo no seu tempo. Que assim seja na sua vida sempre. Vamos orar.